O homem tem que viver pela unção que capacita a sua vida. E por aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas. Essa é a palavra que o poder de Deus tem sido sobre as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Então, queridos, queria convidar você a abrir a 1 Coríntios, capítulo de número 10, capítulo de número 11, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Esse tema é o tema dessa noite, nós participarmos da mesa do Senhor. E de que maneira nós participamos da mesa do Senhor para sermos fortalecidos nele? Nós sabemos que o Senhor deixou uma aliança conosco, deixou uma aliança na nossa vida, mas nós precisamos ter alguns princípios para tomar posse dessa aliança. Ela não é de qualquer maneira. Deus tem dado a nós um caminho. E esse caminho, querido, reflete nas nossas decisões. Aquilo em que Deus tem desafiado o nosso coração. Às vezes nós imaginamos que a nossa vida não tem desafios diante da palavra de Deus. Mas a obra, querido, que Paulo fala, o Espírito, ele sempre vai estar pronto a dizer: a minha vida pertence ao Senhor. Sempre, todo momento. Mas a nossa alma nem sempre. Porque as nossas decisões, ela reflete em muitas situações da nossa vida. Uma delas é o nosso comportamento. O que falamos, de que forma agimos e de que forma nos relacionamos com Ele. O Espírito Santo a todo momento está conosco. A cada instante, Ele ouve o que nós falamos, Ele sente os nossos resultados, Ele sente a nossa vida. Ele é uma pessoa, mas Ele nos dá liberdade para viver o que queremos na nossa vida. Ele não vai tapar a nossa boca, Ele não vai mudar a nossa decisão, porque Ele vai respeitar. E isso, querido, é uma forma de nós entendermos por quê. Uma vez por mês nós nos apresentamos diante de Deus, diante da casa do Pai, para refletir as nossas decisões, para refletir o nosso dia, para refletir o nosso mês, para refletir as decisões que tomamos diante de Deus. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, porque nas nossas orações Ele tem a nossa vida. Mas Ele só muda a nossa história se nós deixarmos. Se nós cooperarmos com Ele. Se nós entregarmos a nossa vida nas suas mãos. Ele não vai mudar a trajetória da nossa vida só porque de uma mesma maneira nós estamos na igreja, temos uma vida no Senhor. Ele conhece, querido, o nosso caminhar. Ele sabe das nossas situações. E o Espírito Santo não nos quer deixar que a nossa vida permaneça diante da situação deste mundo. Ele quer nos afastar da condição do pecado e nos levarmos a uma vida de santidade. Esse é o caminho que Ele quer trilhar para nós. E Paulo, diante da igreja, ele fala essa palavra ali para a igreja de Coríntios, determinando alguns assuntos tão pertinentes à mesa do Senhor. Então ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Mas a palavra que Paulo começa a dizer, no versículo 23, é assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
ele começa a frase, aquilo que verdadeiramente ele está falando ali com a igreja, ele está falando com as nossas vidas nos dias de hoje. Então, quando nós olhamos para essa palavra nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Deus tem colocado na nossa vida, de que maneira Ele tem trabalhado na nossa vida, como eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida nessa área, qual é a porta que eu tenho aberto para que Ele possa entrar e trabalhar nessa área específica da minha vida. Isso não é da parte de Deus, isso é da nossa parte. A nossa parte é colocar a nossa vida diante do altar. E, amado, santidade, não dá para viver distante do corpo e do sangue do Senhor. Santidade é algo que está dentro de nós, é algo que está na nossa vida. E às vezes nós não deixamos o Espírito Santo entrar nessa área da nossa vida que tem sido peso, que tem sido opressão. Então Paulo, ele fala algo tão importante também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele também comenta para nós, ele traz uma instrução para a nossa vida, dizendo assim: não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais além dos vossos forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ao mesmo tempo que ele dá uma liberdade para nós, ele sabe que a nossa vida, ela tem uma competição diante das situações desta terra. E a nossa vida, ela é frágil para entender o que Deus ali colocou diante da cruz. Ela é frágil, às vezes, de compreender as palavras que o Senhor deixou ali. Porque nem os homens, nem os seus discípulos que estavam com ele, falando assim: como pode? Não, morrerei contigo. Como assim? Nem eles estavam atentos ao plano perfeito que Deus estava colocando sobre a vida deles, sobre a nossa vida até os dias de hoje. Mas há uma entrega. Qual a entrega que você pode dar hoje da tua vida? São os seus pensamentos? Como têm sido os seus pensamentos? São as palavras que você coloca dentro de casa, fora de casa? São as decisões que você toma? Porque, amados, a nossa vida não é pelo que os outros fazem, é por aquilo que eu faço. Essa é a nossa vida. O reflexo da nossa vida não está no que os outros estão fazendo, é no que eu faço. Então, Jesus, ele traz ali o livramento para nós no momento certo, na hora certa. Ele vai capacitar e ele vai fazer com que coisas, quando nós estamos na sua presença, nós conseguimos suportar. Veja, amados, que Jesus se aproxima no Getsêmani, também, que é outro ponto tão importante para nós olharmos, capítulo de número 26, quando nós colocamos a nossa vida, e naquele momento tão importante, Jesus, ele olha para a humanidade, ali no versículo 39, e ele deixa ali os seus discípulos, e adiantando um pouco, a palavra diz: prostrou-se sobre o seu rosto, e orando dizendo: meu Pai, se for possível,
passe de mim este cálice. Ele faz esta palavra, querido, porque um pouquinho, os versículos antes, ele diz assim, no versículo 38, um versículo antes: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ela está, no versículo 37, também angustiada. Jesus, ele fala para o Pai na sua oração: passe de mim essa situação, Senhor, eu não aguento. Sabe o que a cruz traz para nós? E aqui, os seus já haviam sentado com ele, já tinham comido ali da ceia do Senhor, participado da ceia, vivendo o amor de Deus ali nas suas vidas, em comunhão, uns com os outros ali, vivendo o amor de Deus nas suas vidas. Mas Jesus está ali no jardim do Getsêmani, e falando para mim, para você, para que pudéssemos vencer essa área da nossa vida. E queridos, eu vou dizer algo: essa doença ainda continua nos dias de hoje, só que ela tem um nome hoje. Alguém sabe qual é? Chama depressão. Hoje o homem está morrendo por si próprio, porque a sua vida está verdadeiramente triste e angustiada com algumas coisas. Alguns estudos dizem que se uma pessoa fica pelo menos 2 anos depressiva, ela deixa de ser somente um ato ali espiritual, mas se incrementa na sua vida como um ato físico agora. Porque ela vai se deixando, a doença vai corroendo a sua vida. Você triste, você não produz. Você triste, você não tem vontade de fazer as coisas. Você triste, você não tem vontade de pensar nas coisas. Você triste, não tem vontade de ter relacionamento com Deus. Você triste, você não tem vontade, querido, de orar ali, se colocar, se prostrar diante de Deus. Você triste, você não tem vontade de ler a palavra. Você está triste, angustiado, querido. Aí é uma situação pior ainda, porque a angústia vai corroendo a tua vida ao ponto de paralisar a tua vida. Ela é como uma verdadeira prensa dentro do teu coração. Eu sei que algumas pessoas já viveram um momento de angústia na sua vida. Você fala: meu Deus, e agora? Eu não sei mais o que fazer. Saiba que Jesus foi à cruz, querido, por você e por mim, para nos livrar deste mal, para nos livrar dessa situação que tem destruído a humanidade. Quando uma pessoa fala assim: eu estou desanimado, querido, isso não é de Deus. É de Deus? Não. Então nós temos que aceitar? Sim ou não? Não. Nós temos que combater. E sabe, querido, de que forma combate muitas vezes a angústia? Você vai no médico, eu não sei se você já teve um momento como esse do médico chegar para você: porque eu tô angustiado, eu tô vivendo ali de uma maneira tão, não consigo centrar os meus pensamentos, a minha vida. O que ele dá para você? Um remédio que cura a angústia? Não. Ele te dá um remédio para te jogar na cama. Dopar é feio, né? Então jogar na cama é melhor. Ele te derruba, ele faz você dormir, ele faz você não ter pensamento. Mas quando você acorda, acabou a angústia? Não, toma mais outra.
E aí ele vive de dose em dose. A única forma que combate, querido, pensamentos como esse, tristeza, angústia, são bons pensamentos. É trazer a relação da nossa vida, aquilo que é bom. Então você pensa numa coisa ruim, está te consumindo, fala, meu Deus, eu não sei, amanhã eu tenho que pagar R$1 milhão no banco, ai meu Deus, e agora? Que aí você fica bem angustiado mesmo, né? Aleluia, e agora? O que vai acontecer comigo? Vão tirar tudo, vão levar meus filhos como escravo, aleluia, agora, ai meu Deus. Aí você fala para a tua alma, teu coração, não, maior é Deus na minha vida. Aí você fala assim, é como nós aprendemos com o pastor, tá? Eu vou repetir a palavra dele. Ô impostor, sai daí, meu. O que está aí pensando é o impostor, não é você não. E aí você coloca bons pensamentos na sua vida. Você coloca boas palavras. Você traz a esperança, querido. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança na sua vida. E Deus vai fortalecendo a tua vida. Deus vai cuidando da tua vida. Deus vai trabalhando em cada situação, onde ninguém pode entrar. E aí, querido, isso é o remédio que cura, que transforma, que liberta as nossas vidas. O físico não liberta, mas o espiritual liberta a nossa vida. Mas fala para o homem que não tem fé, para ele ter fé. Como ajudar pessoas, querido? Porque ela precisa dela própria para alcançar o milagre de Deus na sua vida. Então Paulo fala no livro de Coríntios, ele dá uma explicação sobre isso. Ele fala, querido, quando você estiver participando da ceia, igreja, você está muito complicada, Paulo falando para a igreja de Coríntios, porque eles estavam ali vivendo uma situação diferente. Ele fala, não, deixa eu explicar uma coisa para vocês, o que vocês estão vivendo é poderoso, diga glória a Deus, poderoso, mas não é desse jeito, vocês têm que ser mais um pouquinho espiritual, igreja. Vocês têm que levar isso para o teu coração. Quando vocês participar do pão, do corpo de Cristo, vocês estão se alimentando da presença do Senhor nas suas vidas. E quando vocês estiverem participando do cálice da nova aliança, saiba, Deus está fazendo uma aliança contigo. E aí você está trazendo o que Paulo está ensinando. Traz à memória isso. Traz à memória da sua vida. Então, quando nós participamos da mesa e colocamos a nossa vida diante do altar, a tua oração é muito importante. Porque não é a nossa oração aqui, e nem a oração das pessoas que estão do teu lado. É a tua oração. É o que você quer. É a tua luta, é a tua área. É aquilo que você está vivendo. Não são as coisas que estão acontecendo à sua volta. É o que você está vivendo. E aí Paulo fala assim, então, meus filhos, examine o seu coração. Examine a sua própria vida. Traga o conhecimento dessas coisas. Mas é tão ruim, eu não quero lembrar. Eu não quero trazer à memória aquilo que me trouxe a tristeza. Não, mas você vai trazer à memória aquilo que vai te dar esperança nessa noite. Você vai trazer à memória aquilo que vai ser bom para a tua vida. São os bons pensamentos relacionados por aquilo que você quer. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança contigo, tem uma aliança comigo. Ele é Senhor, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Porque Ele está nas nossas vidas. Porque é Ele que faz a sua vontade em nós. Não somos nós que fazemos a vontade dEle. Senhor, agora eu quero isso. Mas você está no centro da vontade dEle. Às vezes nós queremos que Ele faça a vontade que eu tenho, mas Ele não vai fazer. E aí nós nos entristecemos diante das coisas. Deixa Ele conduzir. Você já viu, quando você chegou na igreja, que você começou a orar e a coisa piorou? Piora mesmo. É impressionante, piora. Porque você já mexeu em uma coisa ruim na tua casa que seja física? Né? Eu
fiquei lembrando do registro do Rogério, na manhã. Ele foi mexer no registro, encrencou o resto lá. Já mexer em coisa que está difícil, às vezes piora mais. Mas aí o que vai acontecer agora? Vai vir um novo. Aleluia, ele já está crendo aqui, aleluia. Porque Deus vai lá e coloca o novo. E sabe qual é a melhor marca? Eu falo para a pastora às vezes, né? A Mara fala assim, a pastora fala assim, Má, essa marca é boa? Eu falo assim, que é novo? Então essa marca aí é boa. O novo. Porque novo é bom. Não tem como ser ruim. É novo. E às vezes, amados, nós ficamos esperando remendar o velho. Mas Jesus ensinou. Você é um odre, querido, desgastado pelas lutas desta terra. E você tem que receber o vinho novo sobre a sua vida. Mas em odres velhos, querido, pode se romper. Então você tem que sempre ser novo na presença de Deus. Sabe o que é ser novo? Sabe qual é o antídoto que eu falei para vocês? Esse remédio é o relacionamento com Deus. Estou desanimado. Não, isso não tem que ter no vocabulário do crente no manto, né? Das irmãs do coque, né? Eu brinco cagi com as irmãs do coque. Falar, hoje a irmã está no coque, ela está no manto, aleluia. Porque o novo, querido, é quando nós nos apresentamos diante de Deus. Ele renova as nossas forças. Ele traz sobre a nossa vida o novo. Essa é a aliança que Deus está fazendo conosco. Quando nós nos apresentamos diante de Deus. Mas não dá para ser só uma vez ou outra. Tem que ser constante. Tem que estar ali sendo aperfeiçoado por Deus. Deixa, Ele vai dar o livramento. Lembra que eu falei que quando a gente começa a orar em uma coisa ruim, talvez comece a encrencar mais ainda, é porque Ele vai tirar aquilo que é ruim, Ele vai remover, porque você vai começar a dar espaço para o novo, para o que é novo, o novo de Deus. Ele vai operando nas nossas vidas de uma maneira diferente. Ele vai conduzindo a nossa vida. Ele vai trabalhando. Então, quando Jesus se afasta, e se você continuar lendo, ele volta para os discípulos, ele fala assim, a humanidade não vai suportar. Nem eu estou pedindo para meu Pai afastar de mim esse cálice de tristeza e angústia. Como que eles vão conseguir? Queridos, ele não estava ali na cruz para que eu pudesse ter mais dinheiro no banco, para que eu pudesse ter um carro melhor, para que eu pudesse ter bens na minha vida. Ele não estava na cruz ali por causa disso. Mas sabe o que frustra a nossa vida, querido? São essas coisas. Nós imaginamos nas coisas terrenas, naquilo que é terreno. Nós estamos preocupados com aquilo que é terreno nas nossas vidas. Não estamos preocupados com aquilo que vem do céu. Então, o Senhor faz esta aliança conosco, filho. O que vocês estão fazendo comigo, trazendo a memória do Senhor na vida de vocês, a minha vida, trazendo ali o relacionamento comigo, não são as coisas desta terra. Porque se nós olharmos primeiro lugar para Ele, as demais coisas vão ser acrescentadas sobre a nossa vida. Nós não precisamos lutar por elas. Porque o dinheiro, porque se eu der vai faltar, por isso que eu não sou dizimista, porque como que depois eu vou pagar as coisas e tal, e agora, e amanhã, e depois da manhã, e agora, o que eu vou fazer amanhã? O cara já está aqui no culto, lembrando o que ele vai fazer amanhã cedo. Sendo que ele tem que estar aqui no culto para cultuar a quem? A Deus. Trazer a memória do Senhor para a sua vida. Ele não está aqui para cultuar a sua vida.
Ah, que coitadinho que eu sou. Ah, e agora? Ai de mim. Não, Deus não te trata como coitadinho, Ele te trata como filho. Você não é coitado, você é filho. Você é filho. Já viu quando o pai olha para o filho natural? Ele não olha como uma pessoa desconhecida na rua. Ah, coitado desse homem que está aí nessa rua, nessa mulher. Coitado dessa situação. Não, é meu filho. Ele para o carro, ele para o trânsito, ele para tudo. É o meu filho, eu vou ajudar ele. É meu filho. Não, é meu filho. Ele larga lá e fala assim, ah, coitadinho do meu filho. Tadinho dele. Não, ele trata como filho, ele para. Ele pega aquele filho pelos braços e ele fala, eu vou levar para casa, é meu filho. Eu não vou tratar ele como coitado. Eu vou ensinar ele, eu vou cuidar das feridas dele, eu vou trabalhar no seu coração. Ele vai ser um homem de Deus, ela vai ser uma mulher de Deus, e eu creio que ele vai romper, que ele vai ser abençoado, porque ele é meu filho. Ele não é o coitado. E Deus olha para nós dessa maneira, querido. Você não é coitado, não. Ai, tadinho de mim, não. Enxuga a lágrima aí. Bate o pó. Vai para a luta, meu filho. Vai trabalhar o seu coração. Vai trazer a memória na sua vida. Vai encher da sua vida das promessas de Deus. Às vezes nós queremos tratar as pessoas, ai, não, se falar, ai meu Deus, se dizer, ai meu Deus. E aí, querido, nós estamos ensinando? Deus não trata assim. Deus trata da maneira poderosa sobre as nossas vidas, curando, transformando a nossa vida. E trazendo sobre a nossa vida uma palavra poderosa. Então, nós vamos nos fortalecer nessa noite. Amém? De que forma? Traz à lembrança aquilo que está sendo peso na tua vida. Traz à lembrança. Às vezes, queridos, as pessoas vêm até mim, e às vezes emotiva, choram muitas vezes, e até com algum dos nossos líderes choram, falam, e tal. Queridos, tem muitas vezes que eu não me comovo. Por quê? Porque eu sei que ela não é uma coitada e nem ele é um coitado. É como se ele tivesse uma herança poderosa na sua vida e não sabe desfrutar. Fica se lamentando com as coisas. Mas ele é filho de Deus. É filho de Deus. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que entender as promessas de Deus sobre a nossa vida. E olhar para Deus de uma maneira santa. Não olhar para a maneira em que nós vivemos. Tadinho do quê, queridos? Deus olha com amor para nós. Se você está aqui nessa noite com um pecado grave, a palavra do Senhor diz que se você confessar os seus pecados, quem é fiel e justo em perdoar os seus pecados? Quem? Deus. É fiel e justo de perdoar os seus pecados. Não é o irmão que está do teu lado, não é o teu cônjuge, não é o teu filho, não é o teu pai, não é a tua mãe. É Deus. Eu não tenho que me ser contra, mas a palavra do Senhor é poderosa sobre as nossas vidas. Queridos, a igreja precisa ser mais crítica um pouco a respeito da palavra, consigo próprio, não com os outros. Você não tem que criticar os outros, você tem que criticar o cara aí que está olhando no espelho. Falar, você precisa mudar a tua história. Você precisa mudar a tua trajetória, você precisa aprender a viver a palavra de Deus. Você tem que parar de ficar se escondendo por detrás dos outros. E começar a colocar a sua vida diante da presença do Senhor. Diante da presença de Deus. Isso é que cura a nossa vida. Que transforma a nossa vida. Agora, Deus não nos ama? Lógico que ama. Quem crê que Deus ama a nossa vida? Deus ama a nossa vida. Mas Ele não ama a situação que vivemos. Muitas vezes. E aí nós apresentamos a nossa vida diante de Deus. E por que eu estou levando para esse lado, querido? Porque Paulo fala assim,
Por isso que tem muitas pessoas que não trazem o entendimento sobre a sua vida, come e bebe e continua doente e fraco. O que está adiantando? Eu faço tudo que é certo, mas ao mesmo tempo não me coloco diante de Deus. É como se você estivesse numa festa, comendo lá uma picanha saborosa, um boi Angus, aleluia. E aí depois, no finalzinho, te dá um colchão duro para você comer. Uma costela dura. Você fica lá, você não sabe nem se mastiga ou joga fora. Porque ela vira um bucho na tua boca e você não sabe o que você faz. Aí você fala, nossa, que ruim esse churrasco. Mas estava ruim no começo? Não. E aí nós pegamos tudo aquilo na nossa vida e colocamos como se tudo tivesse ruim. Então a nossa vida de trajetória, Deus nos amou, nos tirou da podridão, nos tirou da lama, nos trouxe como filho, amou como filho, nos deu a esperança, nos deu a vida eterna, selou sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Posso ouvir um aleluia? Selou em nós. E aí vem um problema e nós falamos, esse Deus não serve. Por isso que Paulo está falando dessa forma. Estou querendo parafrasear aqui, queridos, para nós entendermos um pouco o que nós estamos fazendo, com a nossa própria vida. A palavra mostra isso. A palavra fala para nós mortificarmos a nossa carne. A palavra diz que nós temos que viver em santidade. A palavra diz que nós devemos seguir e ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não são as situações que guiam a nossa vida. É Deus que guia a nossa vida. E nós precisamos ser fortalecidos por Ele. Então, em João 6, ele deixa escrito ali que aquele que não participa do corpo e do sangue não faz parte de mim. É um conjunto de fatos, querido. É um conjunto de fatos. Família, amados, nós sempre vamos viver. Tem problema. Toda família tem problema. Tem ou não tem? Toda família tem problema. Não tem uma que chega lá e escuta uma coisa e fala assim, não, eu concordo, 100%. 100% concordo, aleluia. Né? Sempre vai ter aquele... que não concorda, mas também não fala nada. Nós somos educados, nós vamos lá contornando a situação, cada um tem o seu modo de viver. A igreja fala da mesma forma, a igreja, para ser igreja, tem que congregar, senão não é igreja. Ele não é igreja sozinho. A igreja tem que estar no meio do corpo. Para que a união, para que o poder de Deus, para que a palavra do Senhor fortaleça as nossas vidas. Então, queridos, sempre a palavra vai ser dura para nós. Ela não vai ser boazinha. Ela não vai massagear o nosso ego. Ela vai nos corrigir, para que nós podemos ter, não uma vida somente boa nessa terra, mas uma vida na eternidade, com o Senhor Jesus. Não é só nessa terra. Essa terra nós vamos poder até concordar com algumas coisas, para não criar discussões e problemas. Mas não que nós concordamos através da palavra. Nós até podemos ouvir, mas não aceitamos aquilo. E às vezes educadamente nós aceitamos, mas nós não devemos aceitar. Porque a palavra de Deus tem que ser fiel sobre as nossas vidas. Se nós queremos orar e colocar diante de Deus as nossas orações, e a palavra do Senhor diz que a oração do justo, Ele responde, amém? A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Então, Deus vai responder, eu creio nisso. Se Deus é fiel para responder as nossas orações, nós temos que ser fiel com Ele. Nós temos que ter uma palavra de fidelidade ao seu coração. E aonde está isso? Na palavra de Deus. Vá buscar a revelação em Deus, na presença do Espírito Santo.
diante ali do altar do Senhor. Não é porque eu estou falando. É porque nós temos que consultar a nossa vida diante de Deus. E falar, Senhor, vou entregar aqui, vou ceder do duro nessa noite, vou entregar aqui as minhas causas. E falar. Abra o coração, querido. É noite de nós abrirmos o nosso coração. Abra o coração para Deus. Pai, essa situação não está legal, a outra também não. E vai juntando. Só que é só 5 minutos, tá, querido, de oração. Não é 1 hora, não. E aí nós apresentamos diante de Deus. E falamos, Pai, perdoa por essa falha. E assim nós vamos vivendo uma expectativa de vida melhor. Abençoada, próspera. Querido, não adianta ter um auditório cheio de gente que não vai para o céu. Eu não quero ser essa multidão que não vai para o céu. Eu quero ser uma multidão que todos vão para o céu. E que cada um possa corresponder ao chamado de Deus na sua vida. E viver o propósito de Deus na sua vida. Viver a palavra de Deus de integridade. Paulo está dizendo isso para a igreja. Não adianta você se ajuntar aí e fazer festa. Não é só isso. Tem um princípio. Nós precisamos estabelecer princípios na nossa vida. Para que a bênção do Senhor chegue à nossa casa. E através das nossas vidas, nós podemos orar e abençoar a vida de muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Não é só fazer o trabalho, é viver o trabalho. Não é só corresponder ao trabalho. Eu cumpri a minha tarefa. Não, isso daí é o de menos. Se não tem eu aqui para fazer, vai ter outro. Você crê nisso, né? Amém. Tem gente que vou embora, não, brincadeira. Mas se não tiver eu aqui, vai ter outras pessoas para cuidar da igreja. Mas sempre Deus vai levantar pessoas que o amam. E eu quero amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero amar o Senhor com toda a minha vida, com todo o meu fôlego. Eu quero amar o Senhor com todas as minhas forças. Mesmo que seja ruim aos meus próprios olhos, seja vergonha para essa pessoa aqui nessa terra, mas que seja bênção diante do altar do Senhor. Porque eu falo, querido, às vezes nós não queremos ficar vermelho na hora, né? Mas eu falo, é melhor ficar vermelho na hora do que roxo depois. Porque ser corrigido é pior do que se consertar. Melhor ficar vermelho. Ninguém gosta que seja a sua vida seja chamada a atenção. Ninguém gosta nessa terra. Tem a pessoa fala assim, não pode me corrigir. Pode corrigir a primeira vez, filho. A segunda, você vai falar assim, só correção, só correção. Por quê? Porque a pessoa não gosta de ser corrigida. É verdade ou não é? Então, quando a gente usa a expressão assim, pode me corrigir. Querido, eu tenho dificuldade. Eu falo assim, eu vou tentar fazer o mais correto possível para não ser corrigido. Porque eu também não gosto. Ninguém gosta. Mas quando nós somos corrigidos por Deus, o sentimento é melhor do que ser corrigido pelo homem. Porque nós estamos prontos para colocar a nossa vida diante do altar. Sabe, amados, eu creio na promessa de Deus. Quem crê na promessa de Deus? Então fique de pé, vamos participar da ceia, vamos nessa noite colocar a nossa vida diante do altar. Então feche os teus olhos, querido, eu quero te desafiar nessa noite a fechar os teus olhos. Indiferente daquele a quem está falando nessa noite, indiferente das palavras que veio e falaram contra a tua vida, seja indiferente nessa noite, mas seja, querido, um só com o Senhor. Olhe para o Pai nessa noite. É você e Deus, querido. Eu só quero te facilitar a sua vida para que tenha o endereço correto nessa noite. Para que você não fique dando volta, não fique saindo do rumo, mas que você leve a sua vida no caminho certo, na presença do Senhor. Deus tem algo contigo nessa noite. Deus tem algo com a tua vida nessa noite, querido. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui com os mesmos pensamentos. Ninguém está contra você. O mundo não está contra você.
Porque a palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A palavra do Senhor diz, e nós temos que trazer a memória sobre a nossa vida: tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz assim: lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para os nossos caminhos. Ele também fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pelo poder da fé no Filho de Deus. Todas as vezes que eu pego a palavra do Senhor, eu abro em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e leio aquele capítulo. Porque ali, a igreja modelo ali, Paulo está falando, vocês são modelo para todas as regiões. E eu falo, eu quero ter esse entendimento de ser modelo, de ser firmado na palavra do Senhor. E nós podemos ouvir ali Deus falando conosco. Então, quando nós queremos aprumar a nossa vida, trazer o conceito da palavra ao nosso coração, nós vamos lá para Tessalonicenses. Tantas outras palavras tem, querido, mas eu coloco Tessalonicenses capítulo 1, eu coloco 1 Coríntios capítulo 1, e eu fico ali olhando para aqueles versículos e falo: Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero ser uma igreja modelo, porque a igreja não é a placa que está lá, Cristo salva, nem qualquer outra denominação, porque só é uma denominação essas placas, porque a igreja do Deus vivo está presente aqui, é aquela que fala, é aquela que nosso Deus possa ouvir, é você nessa noite. Você é a igreja verdadeira do Senhor. Você é aquele que pode colocar diante do altar e sentenciar ali sobre a sua vida bênção, bênção que vem do alto, bênção que vem dos céus. Mas também, infelizmente, podemos sentenciar a maldição sobre a nossa vida. As palavras, as murmurações, os questionamentos, as críticas, aquilo que tira a nossa vida da presença de Deus. Querido, Tiago fala para que nós não podemos ter duas falas. Com a mesma boca que abençoa, é a mesma boca que amaldiçoa. Ele fala: filho, tem uma boca para amaldiçoar a sua vida. Não tem essa boca, mas tem a boca de Deus para profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Traz a memória do Senhor sobre a sua vida, querido. Traz a memória do Senhor sobre a sua casa. Analisa o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo agora marcar, trazer a marca da promessa sobre a sua vida. Ele te chamou, Ele te conduziu, Ele te trouxe até aqui, e Ele quer fazer obras maiores sobre a sua vida. Não serão apenas somente palavras, mas será o nosso testemunho em vida, por aquilo que nós fazemos por Ele. Então quero convidar os nossos diáconos a estarem aqui na mesa. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, partido por vós. Que a presença de Deus nessa noite possa entrar na sua vida e trazer cura. Possa fortalecer o teu coração nessa noite, possa trazer a esperança daquilo que está perdido, porque Deus é poderoso para formar, para estabelecer e para firmar a sua palavra, e para que ela se cumpra na sua vida. Nós estamos reunidos nesta noite, Pai, para receber do Senhor, Pai, essa graça que o Senhor nos deixou. Trazemos a memória, Pai, para receber o Senhor. Nós queremos deixar, Pai, toda tristeza, toda angústia, todo o passado aos teus pés nessa noite, Pai, e declarar a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Nós consagramos, Pai, cada pão, cada cálice que serão distribuídos agora, Pai, diante do teu altar, para que o Senhor, Pai, esteja abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, espere até que todos recebam, nós iremos participar juntos, em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Se coloque de pé, querido. Pegue em suas mãos o corpo de Cristo. Abra aí. Coloque em suas mãos. E comece a declarar a palavra de Deus ao teu favor. Esse é o corpo, Senhor, que está em minhas mãos. E eu declaro, Pai, viverei as tuas promessas nesta terra, Senhor. Diante de ti, diante da tua presença, Pai. Me ensina, me capacita, me dê graça, me dê sabedoria, Senhor, para alcançar os propósitos de Deus na minha vida, na minha casa, e que esse elemento seja, Pai, para o fortalecimento da minha vida, Senhor, cumprindo a tua palavra, estabelecendo a tua palavra e os teus mandamentos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, colocando palavras de sabedoria no meus lábios, oh Deus querido, para que o teu poder, para que a tua unção, Deus querido, derrube todo mal, todo maligno, e declare fora das nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, tomamos posse, Pai, do teu corpo nesta noite, Pai. Abençoamos e damos, Senhor, com ações de graça, Pai, e recebemos. Podem participar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Naquele mesmo momento ele tomou o cálice da nova aliança. Você pode abrir ele. Ele colocou em suas mãos e disse aos seus discípulos: tomai e bebei, este é o meu sangue vertido por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta é a aliança que o Senhor fez comigo e contigo nessa noite. Ele trouxe esta aliança sobre a nossa vida. Essa é a nova e eterna aliança. Vamos orar e agradecer a Deus por este cálice, para nós participarmos juntos. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue que nos cura, Pai, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, que lava o nosso coração nessa noite, meu Deus. Nós somos tão gratos, Senhor, tão gratos pela vitória da cruz na nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Quando nós nem percebíamos a tua presença, o Senhor foi nos encontrar e nos amou primeiro. E nos deu vida e vida em abundância. Muito obrigada. Obrigada por esse mês, Senhor. Nós nos assentamos à mesa e declaramos vida eterna sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Declaramos a vida de Deus fluindo como um rio, Senhor, sobre a nossa casa. Que a bênção do Senhor seja sobre a nossa família. Que o sangue esteja sobre os umbrais da nossa casa, meu Deus, porque nós declaramos, Senhor, que nós somos do Senhor e que o Senhor é o nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta noite. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Sopra, Senhor, sobre o nosso coração nessa noite. E que a alegria da salvação possa invadir o nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus.
seja curado, meu irmão, seja curada, minha irmã. Oh, no teu físico, no teu espírito, na tua alma, na tua mente. Receba cura nesta noite. Receba libertação, receba salvação, receba vida de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Participe agora com alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraça aí o irmão que está do teu lado, amém? Glória a Deus, amém, querido? Aplauda ao Senhor, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Estava brincando aqui, eu falei para a Joyce se eu podia cantar também, mas ela não deixou, irmão. Glória a Deus. Queridos, no próximo final de semana nós vamos ter a nossa EBF, amém, pais? Então a nossa escola bíblica de férias, nós vamos estar recebendo as crianças lá no rancho, lá no sítio, a partir das 8 horas da manhã. Então você pai, você que é líder, né, vai nos ajudar aí, ajude a divulgar. A entrada das crianças será pelo portão azul, lá embaixo. Então você entra com o seu carro, deixa o seu filho, vai ter gente lá para pegar nome, telefone, aonde, né, quem é o nome do supervisor, e você vai sair ali pelo portão branco. Então nós vamos fazer uma logística para não gerar tanto trânsito ali. E aí nós queríamos pedir a colaboração de vocês, pais, e os líderes, né, e os irmãos da igreja. Quando você for levar o seu filho, você vai deixar o seu filho na responsabilidade daqueles que estão ali no portão. Ah, eu posso descer para ver como é que está? Não, querido, nós não vamos estar liberando para descer. Porque se descer um pai, descer outro pai, descer outro, vai descendo, nós vamos perdendo o controle, né? Então nos ajude, tenha isso, né, querido, no coração, para que nós possamos fazer tudo com ordem, né? Quando nós temos ordem, nós temos um progresso ali. Então nós já preparamos, nós estamos, né, nos preparando ali para receber 200 pessoas, que vai ser desde a equipe de apoio e as crianças. Já está tudo meio que arrumado, nós fomos lá ontem, trabalhamos lá, deixamos tudo meio organizado, mas nós precisamos da sua ajuda, amém? E outra coisa, tem muitas pessoas nos procurando, falando, ah, eu posso levar, né, uma criança de 12 anos, 14 anos. Não, querido, não pode levar, tá bom? Qual é a idade permitida ali? Dos 5 aos 10. Todos nós temos que respeitar as fases, queridos, dessas idades. O que vai ser ensinado, o que vai ser ministrado lá, é para essa idade. Acima disso, temos os eventos de juniores que vão acontecer, né? Então você se programa para isso. Amém, queridos? Que nós possamos fazer algo bem certinho, bem organizado, para a honra e glória do Senhor. Então, a partir das 8 horas, você que é pai, pode direcionar o seu filho para lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar o nosso glória? 1, 2, 3. Glória a Jesus!